Boa noite a todos e a todas. Hoje, 17 de outubro de 2024, nós vamos fazer hoje um estudo do satsang do Saulo de 4 anos atrás, acho que de 20 de outubro de 2020. Não é isso, Ananda? Acho que é isso, é essa data, né? É um satsang muito interessante e a atratividade desse satsang começa já a partir do seu título. Discursos sublimes para a pura manifestação. Vamos começar rapidamente, explorando um bocadinho o que seria essa questão de sublimar. Quando é que um discurso é sublime? Para que serve um discurso sublime, no final das contas? Antes de eu começar a falar, vamos combinar uma coisa? Olga, Madava, Leila, Nanda, quem quiser a qualquer momento me interromper, fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, vamos tornar isso aqui um diálogo, um debate, né? Diálogo entre duas pessoas. Então, um debate real, né? Eu sou muito tagarela, todo mundo me conhece, né? Mas é só levantar a mão e a Nanda vai ficar ligada ali se eu me entusiasmar aqui, que eu acabo quase sempre me entusiasmando e voando por cima das mãos, as mãos para cima, né? Mas é só me chamar a atenção que eu sei da palavra, claro, né? Qualquer coisa que vocês não tenham entendido, a gente volta a falar do assunto, né? Para explicar melhor. A ideia é fazer um estudo não pormenorizado, não tão detalhado assim, porque, veja bem, de uns tempos para cá eu tenho me dedicado mais a conhecer mais a fundo a obra do Saulo, a essa obra falada, né, aos discursos de Saulo, né? E tenho percebido que para podermos estudá-lo a fundo, estudar a obra do Saulo a fundo no momento, é preciso mais tempo, é preciso, eu cheguei a comentar isso com a Baia, para pegar esses 76 minutos de fala do Saulo desse satsang e explorá-los a fundo, em sua completude, em sua integridade, a gente ia precisar de umas 3, 4 horas no mínimo aqui. Porque às vezes o Saulo fala uma frase e a gente tem que dar uma pausa para explicar aquilo, para explorar e entender melhor aquilo, né? Eu cheguei a assistir o mesmo satsang quase 3 vezes seguidas, né? E a cada vez que eu assistia, eu descobria uma coisa nova, né? Eu creio que Saulo entra numa espécie de modo, não sei como definir, mas um modo, digamos assim, que não é humano, eu diria sobre-humano, supra-humano, em que ele sai falando uma série de coisas com uma precisão e com uma acuracidade impressionantes, que uma vez transcritas em texto vão efetivamente dar ensejo a muita reflexão por parte de quem lê. Mas eu acredito muito no poder da fala, no poder da palavra. As palavras têm poder, como todo mundo sabe, né? Um eu te amo, um eu te odeio, que você fale na cara de uma pessoa, tem efeitos contrários igualmente fortes, igualmente impactantes. No meio espírita, no meio espiritualista em geral, se fala muito quando você fala uma palavra que seja, é como se estivesse saindo da sua boca um raio de energia. E as palavras podem ser positivas ou negativas porque são carregadas de sentimento. Então, as falas do Saulo, quando assistidas, de preferência mais de uma vez, né? Porque já vou apontando essa necessidade aqui de a gente assistir os satsangs do Saulo mais de uma vez, independente do tamanho, elas estão igualmente carregadas de energia. A gente, a gente percebe claramente isso mesmo na gravação, quer dizer, não é ao vivo, né? Mas a energia se preserva. Tivemos aqui, por exemplo, a Madhava, a querida Madhava, né, Madhava, fazendo o estudo de satsang da vez passada e a gente percebeu claramente, né, que aquele satsang rápido de 20 minutos do Saulo, não me recordo qual agora, teve um efeito profundo na Madhava e ela já tinha ouvido aquele satsang algumas vezes, né? Acho que já era até a segunda vez que ela buscava estudar o mesmo satsang. Por isso, fica aqui o meu conselho de amigo, né? Se quiserem efetivamente estudar a fundo as falas do Saulo, porque é fato que ele entra num tipo de
de estruturação de fala supra-humano ou super-humano, coisa que o valha, vale a pena assistir sim às gravações mais uma vez e se enfronhar na energia que ele coloca nas palavras, porque é tudo uma coisa só, né? No final das contas, eu acho que o efeito mais impactante das falas do Saulo está nas gravações ao vivo, nas gravações que preservam a energia das falas dele, não tanto assim em textos, por exemplo, né? Existe a ideia de se transcrever as falas do Saulo para textos. Isso já são projetos que já estão em curso, né? A Nanda sabe disso melhor que eu, mas eu sou uma das pessoas que gostaria de chamar atenção para a preservação da energia do próprio Saulo na hora de fazer os satsangs, né? Ele próprio diz que não sabe nem direito o que vai falar, é como se ele fosse tomado de alguma energia cósmica que o faz falar de assuntos extremamente complicados, complexos, mas com extrema certeza e exatidão ou acuracidade. E as pessoas acabam se encontrando em alguma coisa do que ele fala, porque ele sempre trata de tornar as falas dele, eu diria que algumas falas dele são verdadeiras obras de arte, né? Porque elas entram naquela capacidade de se tornarem, ao mesmo tempo, universais e atemporais. Você sabe o que torna uma obra literária, por exemplo, ou uma obra de sétima arte do cinema, né? Você sabe o que torna uma obra qualquer de arte um clássico, uma obra-prima? São duas as características, e eu as identifico nas falas do Saulo. A universalidade das coisas que ele fala, porque tem a ver com todos nós, portanto, e a atemporalidade das coisas que ele fala, ou seja, são coisas que podem ser vistas, percebidas a qualquer tempo, em qualquer época, não é? Portanto, não são coisas tão específicas assim, ainda que ele tenha satsangs específicos sobre assuntos específicos, né? A gente acaba sempre percebendo que existe um apelo muito grande nas falas do Saulo, no sentido de a gente se livrar da matriz, ou da matrix, né, da matrix trevosa que impera no mundo, de a gente se livrar da autoilusão do controle. Esse satsang fala muito disso, né? Que qualquer sensação de controle é autoilusória, é um auto-engano, e que é preciso deixar fluir. Let it flow, como dizem os ingleses, né? Deixa fluir, né? É preciso que você tenha essa coragem de se abandonar, de se render, de efetivamente conseguir deixar fluir a sua vida com coragem, com confiança, para que tudo o que venha até você seja, ao mesmo tempo, objeto de uma aceitação muito grande, e isso é muito mais difícil do que a gente pensa, a questão da aceitação. A gente vai ver isso daqui a pouco. Ao mesmo tempo em que é preciso falar sobre isso também, é preciso um mínimo de coragem, não é? De confiança mesclada com coragem para que a gente possa efetivamente lidar com tudo que vem, qualquer que seja, né, essa coisa que vem na nossa direção. A ilusão do controle reside justamente nisso, em você achar que vai controlar qualquer tipo de ameaça e não vai, e você achar que vai controlar qualquer tipo de oportunidade e não vai. É preciso que haja um grau de aceitação extremamente alto em relação à sua própria vida. E o tema de hoje tem um pouco a ver com isso, porque fala de desfazer os nós do auto-julgamento. O auto-julgamento é um vício que a gente tem, né? A gente, a toda hora, o que a gente faz? A gente julga tudo e a todos, e a gente acaba fazendo a mesma coisa conosco, com a gente mesmo. A gente se julga o tempo todo. É o auto-julgamento. A mente faz isso por nós, né? O Saulo, em alguns momentos também desse satsang de 76 minutos, fala muito da questão da mente que controla. Quem é que controla? Somos nós? Sim, somos nós. O som está baixo aí, gente? Está todo mundo me ouvindo? Alô? Tem alguém com alguma queixa de som baixo? Ouvindo, sim. Só que ficou mais baixo, sabe? Tá meio distante. A Leila. Leila, você está ouvindo ou você achou também que ficou baixo? Ficou mais baixo, mas dá para ouvir. É, mas aí eu me preocupo só com a gravação depois.
Entendi. Eu vou falando aqui, você, alô, alô, e agora? Como é que tá? Eu não fiz nada de demais em relação ao de sempre. Será que ainda está baixo, Leila? O que que você acha? Carla está ouvindo normalmente. Madava, Tá você está ouvindo bem, igual. Madava? Melhorou, Leila? Não, achei que tá igual antes, mas não tá ruim de ouvir. Tomara que a gravação Pode, fique pode boa. seguir, vai seguindo. E Thalma, você está ouvindo direitinho, querida? A Thalma deve estar ocupada lá. Enfim, voltando ao que a gente falava aqui. Quem é que está no controle das nossas vidas? Somos nós? O budismo, o zen budismo, o budismo tibetano, o budismo em geral, fala muito da questão da mente controlar as nossas vidas. Nós somos muito mentais, principalmente nós seres humanos ocidentais. A gente tem essa ilusão de que a mente controla tudo, quando na realidade é preciso cada vez mais perceber que existe uma contraparte à mente, que é o próprio coração. É a dupla mente e coração que teoricamente teria que nos governar, mas a gente basicamente deixa tudo nas mãos da mente. E o budismo é famoso por indicar o perigo que isso representa em nossas vidas. Existe um intelectualismo, digamos assim, muito impactante, muito forte, e que tem causado historicamente muitos danos, né, em nossas trajetórias humanas, nossas trajetórias de espíritos encarnados, de espíritos que precisam perceber que não são corpos. O Saulo também fala disso nesse satsang, né? Porque nós não somos corpos, somos espíritos vivenciando uma jornada na carne. E isso faz toda a diferença. Esse tipo de conceito, esse tipo de noção de que não somos seres de carne e osso, mas principalmente seres espirituais, vivenciando uma experiência na carne, é relativamente recente. E existiu um sábio iniciado chamado Gurdjieff, G.I. Gurdjieff, Georgiou Ivanovich Gurdjieff, que no início do século passado assombrava Paris, assombrava a Europa com suas palestras, porque ele falava justamente isso. E ele foi um dos primeiros a desbravar, junto com a teosofia de Blavatsky e outros autores, essa noção de que nós não somos corpo, corpos físicos somente. Né? A partir do momento que a noção de que somos seres espirituais vivendo na carne se instala em nossas mentes, em nosso dia a dia, né? A partir do momento que essa noção se instala em nosso ser, tudo muda. A nossa noção de vida, a nossa trajetória de vida, os nossos planos, os nossos quereres e desejos, né, mudam da água para o vinho. Os desejos podem virar aspirações, por exemplo. A aspiração é como se fosse um desejo enobrecido, um desejo nobre. O desejo em si geralmente é mais relacionado com as questões materiais, né? com, a, com, a, com os pecados capitais também, né? Enquanto que as aspirações são mais relacionadas com as virtudes, né? Que é o contrário do vício, que é o contrário dos pecados capitais. Na medida em que a gente tem a coragem e a confiança de nos deixarmos levar pela vida, de aceitarmos de bom grado, de boa vontade, de coração, tudo que a vida nos oferece, e aí entra também a noção do karma, é preciso duas noções básicas, né? Karma e reencarnação. Né? Não é só o espiritismo francês kardecista ou brasileiro de Chico Xavier que fala disso, isso começou no hinduísmo, né? Nas religiões orientais, né? Trazidas por Blavatsky e Leadbeater aqui para o Ocidente. Essas noções de reencarnação e karma, ou seja, o porquê que existem pessoas que nascem pobres e outras riquíssimas, né? Isso tem a ver com vidas passadas, isso tem a ver com coisas boas ou ruins que fizemos nessas vidas passadas. O fato de que a gente precisa aceitar esse tipo de ideia para, a partir daí, fazer as transformações necessárias, ainda é uma necessidade premente nos tempos atuais. Eu conheço muita gente que não quer saber de karma, porque acha que isso não existe ou porque não concorda, né, com esse tipo de justiça divina, muitas vezes com medo do próprio passado. Né? Muita gente tem medo do passado, tem medo de encarar aquilo que fez no passado. Né? A primeira coisa que a pessoa pensa quando começa a aceitar a ideia do karma, da reencarnação, é alguma coisa do tipo: será que eu fui alguém muito ruim no passado? Será que eu fiz muita bobagem no passado? Ninguém pensa
pode ter feito uma coisa bacana, né? De qualquer forma, os satsangs do Saulo nos ajudam, é aí que eu queria chegar, a aumentar o nosso grau de aceitação em nossas vidas do que vem por aí, do que se nos apresenta todos os dias nas nossas vidas, sejam coisas boas ou ruins. As falas do Saulo em seus satsangs também nos ajudam a aumentar o nosso grau de confiança, de autoconhecimento, de automestria, na medida em que precisamos também, para chegar lá, nesses graus maiores de autoconfiança e automestria, de mais autorresponsabilidade. Tudo com auto, né? Pois é. A autorresponsabilidade é alguma coisa que, uma vez encampada por nossas mentes e corações, também tem o condão de sublimar, de transformar para melhor. Olha aí a sublimação. Eu havia proposto que a gente fizesse uma rápida exploração da questão da sublimação. O que é sublimar, gente? Sublimar é transformar em alguma coisa mais sutil, em alguma coisa melhor, em alguma coisa mais bem estruturada, mais confiável, espiritualmente falando. Você sublima sentimentos, né? Você transforma ódio em amor, você sublima sensações, né? Você basicamente explora melhor as sensações de modo que elas possam te trazer alguma coisa boa e não ruim. A sublimação, portanto, está ligada ao nosso ato de tornar as coisas melhores. É aí que a gente entra de cabeça nos satsangs do Saulo. Vamos fazer aqui rapidamente, vamos combinar o seguinte, é provável que a gente extrapole um pouquinho às 10 horas ou a 1 hora só de duração, né? Porque eu estou querendo analisar 2 pedaços ou 2 trechos do satsang do Saulo que eu acho que são extremamente importantes, né? Na realidade, todos os 76 minutos da fala dele são extremamente importantes, mas como não temos esse tempo todo, vamos nos concentrar, e eu já vou pedir a Nanda que dê uma olhadinha lá na minutagem, né? Num trecho inicial de 17 minutos, que começa aos 32 minutos de fala do Saulo e vai até os 49 minutos e 20 segundos. Tá? Vocês vão entender por quê quando ele começar a falar. Tá? Vamos nos concentrar, por gentileza, nessa fala do Saulo. Se a Nanda quiser, inclusive, jogar em 1.5, aumentar um pouquinho a velocidade, eu acho que não haveria problema, né? Porque o Saulo fala de uma forma bem compassada, né? Bem pausada, e daria para acompanhar. Mas, a princípio, vamos na velocidade normal. Ok, Ananda? Por favor? Então, aos 32 minutos, o que o Saulo está falando? Vamos acompanhar ali, vamos até os 49 e 20 segundos. Ok, querida? Desde já agradeço. Está sem som, né? Liga o seu microfone, Ananda, por favor. De repente, ligando seu microfone, resolve. Não, eu que eu não compartilhei corretamente aqui. Peraí. Ah, ok, beleza. Vamos lá, então, começar em 32 minutos e 0 segundos. Vamos até Quando eu vou 49. ouvir Vamos lá. verdadeiramente o que a voz da vida tem a me dizer, sem que eu coloque milhares de filtros entre o que é falado e o que é entendido. Quando eu vou ouvir verdadeiramente o que eu tenho a dizer, para mim, eu sinto, eu penso, eu ajo, eu manifesto. Se o que verdadeiramente está na minha ação, está nesse campo mental, e eu sinto em meu coração a coragem dessa atuação, eu manifesto.
E se eu de todo o meu coração sei que aquilo não é para mim, e eu ajo e penso que deveria agir, eu não manifesto. A desenvoltura dos números sagrados e da numerologia quântica traz o 3 como representatividade da manifestação de toda a Trindade sagrada em nós. E essa relação piramidal pode estar no topo da sua cabeça agora. E toda essa manifestação em tríade faz com que todos nós estejamos em profunda paz, em profunda bênção com todos nós. Assim como quando nós nos recolhemos, nós estamos em profundo silêncio. Silêncio esse, casa do divino. Silêncio esse, a altura da alma. Será que houve? Silêncio esse, pura manifestação da fonte em todos nós. Assim como toda essa sublime e pura manifestação acontece em nós, conosco e através de nós, essa manifestação permeia toda a criação, porque ela é uma única manifestação acontecendo em todo tempo e lugar. Assim como quando colocamos o exemplo há muito tempo atrás aqui, acredito que foi no início até desse processo que o planeta está vivendo hoje, dos movimentos das ondas do mar, nós também estamos nos envolvendo com todas as ondas que vêm, que vão e que batem, e que se desmancham, e que afundam e que afogam, e que surfam. Nós estamos nos envolvendo com as ondas e estamos nos esquecendo de que existe todo um oceano e toda uma movimentação por trás disso tudo. Assim como também atentarmos-nos para a pura manifestação sublime em todos nós, com a conectividade com o todo que já é você. Porque enquanto eu estou conectado com o todo que eu sou, eu não me preocupo com uma parte de mim, porque apenas uma parte de mim é um reflexo de todo um oceano que há por trás de determinada onda. Assim como também como todas as atividades da nossa vida, assim como também todas as conectividades que fazem com que nós nos sintamos libertos ou presos em nós mesmos ou de nós mesmos ou conosco mesmos. Toda essa movimentação que nós percebemos é apenas uma onda que deságua dentro de toda uma sincronicidade composta, trazendo para nós o que somos aqui. E esse movimento de autopreservação, esse movimento de autopercepção mental, nos faz escolhermos qual onda nós devemos olhar e julgar, sendo que verdadeiramente nós nos deixemos levar, nós temos que nos deixar levar, para que essa onda nos leve até onde devemos ir, para que nós observemos todo esse movimento sublime de manifestação em todos nós. Nada está em um lugar que deveria não estar, assim como tudo está aonde deve estar. Porque absolutamente tudo o que te trouxe até aqui é a mais pura manifestação sublime da fonte para levar você ao seu perfeito local e evolução.
E qual é esse local e evolução perfeito aonde você deveria estar? Exatamente aonde você está agora. Porque quando eu me liberto de querer estar em algum lugar, ser alguma coisa, pertencer a algo, ou estar imaginando ser algo que eu não sou, eu estou fora desse lugar que o ser humano colocou o nome de coração. E a língua portuguesa que nós falamos, ela traz muitas coisas maravilhosas como a coragem, o coração, a oração em cor. Nós trazemos a manifestação de todo esse ancorar pela presença no coração. A partir do momento em que eu começo a agir por todas as virtudes que são plantadas e semeadas em mim ao longo de todas as minhas existências, ao longo de todas as eras vividas, ao longo de toda essa manifestação que eu sou aqui. E se eu sou aqui, você também é. E nós todos somos essa pura presença, consciência, essa divindade em ação, manifestando cada vez mais em todos nós o discurso da sublime manifestação a cada ancorar, a cada pensamento, a cada atitude, a cada atmosfera de manifestação é colocado um ponto de luz. E toda essa movimentação desse ponto de luz faz confluir todas as presenças em todos os mundos, em todas as dimensões, para que sejamos incrivelmente todos aqui felizes, em uma felicidade que não é uma felicidade desesperadora, não é uma felicidade arrogante, não é uma felicidade condicionada, é uma felicidade do que é. Uma felicidade suprema pelo simples fato de sermos todos aqui os Cristos em ação, os Budas em ação, as manifestações de todas as divindades aqui em ação. É um profundo amor, é uma profunda compaixão. É uma profunda lei constante universal de entrega que rege toda a sincronicidade, que traz a justiça a todos os seres aqui presentes. E dentro dessa profunda manifestação, completamente benevolente e incondicional, que desperta em cada ser, a cada momento, a vontade, o desejo, o querer do real despertar. E quando eu sinto isso no meu coração, e quando eu verdadeiramente sou isso no meu coração, e tenho isso não porque está escrito num livro, está porque está, se é porque se é, você flui. Flui como o vento, flui como a água, flui como a terra, a areia do mar. Flui como as conchas, flui como as folhas. Flui como absolutamente toda a criação há de fluir. Aonde não há certo, não há errado, não há quem ganha, não há quem perde, não há quem é bom, não há quem é mau. Apenas existe a pura manifestação da natureza. E toda essa pura manifestação da natureza é presente em nós, fazendo-nos percebermos o estado natural que sempre esteve aí. É um reflorescer-se, é um ancorar-se, para que esteja verdadeiramente aqui, atento
atento, nessa atenção de estarmos presentes, na atenção de não deixarmos absolutamente nada entre o que é falado e o que é recebido. Não há o espaço para que se tenha razão. Não há o espaço para que haja comparação. Não há o espaço para que se haja julgamento. Não há espaço algum entre você e eu nesse momento. Não há espaço disponível dentro do que é vazio e silencioso, pois todos os espaços estão repletos da mais pura manifestação do silêncio em todos nós. Como eu disse lá atrás, é um momento auspicioso para todo o planeta. É um momento de pura manifestação a todos os seres. É um momento onde o desengano começa a vir à tona. E é por isso que cada vez mais as pessoas que começam a despertar estão entrando em uma espiralização de sofrimento. Isso não é comum a só você. Isso é comum a todos os processos de todas as pessoas que estão nesse momento em transformação. Em transformação para quê? Em transformação para serem guerreiros de Deus aqui em solo. Guerreiros que defendem o que verdadeiramente é o certo. Guerreiros que escolheram lá atrás um lado, uma missão, um ponto a ser tratado. Muitos vieram de memórias extremamente densas e estão cumprindo para que tenham a sua manifestação de ascensão a nível de amônada pessoal. Muitos vieram porque precisaram vir e muitos retornaram porque precisaram retornar. Pode parecer óbvio isso que eu estou falando, mas se você pegar nas entrelinhas, existem muitos códigos aí que vão fazer muito sentido para alguns. Então, se você está aqui nesse tempo, independentemente da sua escolha de retorno nesse planeta, saiba que nós estamos profundamente felizes, satisfeitos e orgulhosos de cada um de vocês nesse momento. Porque nós sabemos que muitas vezes isso não é fácil. Nós sabemos que muitas vezes é desesperador. Nós sabemos que muitas vezes esse processo requer muita dor, muita dor, muita dor. Mas é necessário para que se reconheça o ser que se é. E esse movimento agora que todo o plano está se reerguendo em espiralização, vai fazer com que cada vez mais coisas que você acreditasse serem reais, ou serem para você, ou serem uma manifestação que sempre foi sua, uma conexão que sempre foi sua, caia. Por quê? É necessário nesse momento criar novas conexões. É necessário nesse momento se conectar com algumas verdades internas tão antes escondidas. Essa é uma movimentação da luz para você. Esse é um presente da luz para você. É um presente de Deus para você. Aonde existe um holofote iluminando absolutamente pontos obscuros tão necessários para o próprio despertar. E trabalhando dentro dessa movimentação dos discursos sublimes para a pura manifestação,
Eu preciso ter uma aceitação muito profunda comigo mesmo. Uma representação de amor muito profundo comigo mesmo. Um desejo ardente pessoal de um despertar real muito profundo comigo mesmo. Porque somente dentro dessa própria perfeição pessoal, de um desejo ardente, de um querer bem mais do que querer, que eu vou me reencontrar comigo mesmo. E ao mesmo tempo, dentro desse querer, é necessário que ele seja um querer desinteressado. Porque se eu tenho um querer interessado, eu estou colocando uma condição. Eu coloco em mim uma condicional para a felicidade. Eu coloco em mim uma condicional para que eu me encontre comigo mesmo. Sendo que, na realidade, o que vos é pedido, há muitas manifestações é que apenas sejam. E ser verdadeiramente é se estar em pura devoção consigo mesmo, em puro amor, em pura graça. Inspira. Ok. Vamos calar um pouquinho o Saulo e comentar esse importante trecho aqui. Eu fiz algumas anotações enquanto ele ia falando, para a gente jogar um pouco mais de luz nas palavras dele. As palavras do Saulo, por vezes, são bastante eloquentes e autoexplicativas, a gente sabe disso. Por vezes, nem tanto. É preciso jogar um pouco mais de luz nelas, de vez em quando, né? Por exemplo, a voz da vida é superfiltrada, ela não nos chega pura, sublime, divina, como deveria chegar. A mente, a nossa mente, que sempre nos trai, coloca 1000 filtros e a mensagem, quando chega, chega completamente bagunçada. Ou seja, o conteúdo original da mensagem não é compreendido. A mensagem chega com muito ruído, o processo de comunicação é atrapalhado pela própria mente. Os filtros que a nossa própria mente coloca na voz da vida não permite que ela chegue até nós de uma forma pura, original, com o conteúdo, né, original. Existe, por parte da mente, o receio, o temor da perda de poder, da perda de autoridade. Alguns autores budistas, os zen budistas, meio que antropomorfizam a mente, né? A mente pode ser uma egrégora negativa que nos domina. É o caso do planeta Terra hoje, de vastas multidões que são dominadas por egrégoras negativas. Mas nem sempre é assim. Às vezes é só uma questão de vaidade. Quase sempre é só uma questão de vaidade e auto-engano, aquela questão do controle que a gente falava, né? É preciso falar sobre a manifestação e sobre o papel do coração na manifestação. Afinal, o que é manifestação? O Saulo fala que a manifestação começa no sentir, passa pelo pensar e desemboca, diria eu, também no falar e no fazer. Saulo usa mais digamos, esses três componentes, né, de sentir, pensar e fazer. Começa no sentimento, passa pelo pensamento, desemboca na ação, né? Quando você está falando, você está também agindo, né? Na medida em que esse processo de manifestação não é extremamente mental ou unicamente intelectual, muito pelo contrário, ele passa também e principalmente passa pelo coração, ou seja, é um processo de manifestação imbuído de sentimentos, de virtudes, é um processo de manifestação que traz consigo amor, que traz consigo compaixão, que traz consigo a caridade, que traz consigo a paciência, a compreensão, a tolerância, as virtudes que vocês quiserem. A manifestação torna-se mais pura, mais sublime. É disso que se trata. Quem é que pode dizer que faz isso o tempo todo? Quem é que pode dizer que manifesta, digamos assim, a todo tempo, a toda hora, todos os dias da sua vida,
sempre de uma forma original, de uma forma virtuosa, de uma forma amorosa, compassiva, olha as virtudes aí, de uma forma basicamente ideal. Existem diversos obstáculos para que isso não aconteça. É preciso que nós reconheçamos quais são os obstáculos. Muitas vezes, cada um tem o seu conjunto próprio de obstáculos, cada um tem um conjunto próprio de vícios, de antivirtudes, né? É preciso combater vícios com virtudes. Cada um tem que tratar de saber qual é o próprio calcanhar de Aquiles. Aí que entra a questão do autoconhecimento. Qual é o seu ponto fraco real? Aonde é que você sabe que você vai falhar? Onde é que você sabe que vai vacilar, que vai falhar? Porque, historicamente, é o que sempre acontece. É aí que você tem que começar a trabalhar, a sublimar, a transformar. O Saulo fala também na trindade sagrada que se manifesta no topo de nossas cabeças, e aí ele cita até a forma piramidal, trazendo paz, bênçãos, né? Porventura, samadhi, né? Ou seja, um grau de consciência elevadíssimo. Né? Os orientais falam muito para nos explicar o que seria essa manifestação de um grau de consciência superlativo e elevado. Eles têm a palavra samadhi, né? Inclusive utilizada a palavra mahasamadhi, né? Como a passagem, né? A morte, o falecimento da pessoa. Quando se fala lá que Paramahansa Yogananda entrou em Mahasamadhi, é porque ele faleceu. Porque para os orientais a morte não é o que para os ocidentais é. Para a pessoa trabalhada, para a pessoa que se trabalhou a vida inteira espiritualmente, para a pessoa que efetivamente é uma iniciada, para a pessoa que se preocupou em se desenvolver todos os dias da sua vida, desenvolver sua mente, mas não somente sua mente, mas também seu coração, suas potencialidades, todas as coisas que ainda eram sombra e foram sublimadas ao longo de não uma, mas várias vidas. Essa pessoa, quando falece, quando descarta o corpo físico, ela não costuma percorrer uma trajetória comum à maioria dos mortais, né? Pelo contrário, ela entra em Mahasamadhi, ela entra num alto estado de consciência pura. Os budistas tibetanos falam na grande luz, na entrada na grande luz, e que a morte, o momento da morte, é uma grande oportunidade para que a pessoa, no caso os tibetanos, os lamas tibetanos lá, que se prepararam a vida inteira, possam efetivamente desfrutar da moksha, possam alcançar a liberação, a libertação, possam entrar em estados alteradíssimos, elevadíssimos de consciência, onde a partir daí tudo muda. Mas só há, naturalmente, a natureza nos dá uma chance, a nós mortais comuns, de fazer isso. Por isso que a morte é considerada a grande chance lá no Oriente de a pessoa conseguir sublimar, transformar suas sombras e adentrar em estados elevados de consciência. Eu não sei o que é a Trindade Sagrada que se manifesta no topo de nossas cabeças, inclusive com formas piramidais. Isso tem a ver com geometria sagrada, tem a ver com estruturas de luz que são pouquíssimo conhecidas, né, de nós ocidentais, tem a ver com magia elevadíssima, tem a ver com cocriação. O que é a cocriação? É aquela parte da Bíblia que fala assim: vós sois deuses, ou seja, podemos e devemos sim, a partir de um momento da nossa trajetória em que a gente se aproxima um pouco mais de Deus, podemos e devemos cocriar junto com entidades angélicas, arcangélicas, divinas mesmo, né? Ou seja, podemos e devemos cocriar tudo à nossa volta com a bênção, com a ajuda do próprio Deus. E seus intermediários, seus prepostos, seja o ancião de dias, seja o recente de dias, seja anjo, arcanjo, seja Kumara, seja quem você quiser que esteja acima, sejam devas, né? Que é uma outra linhagem de anjos, né? Pouquíssimo conhecida aqui no Ocidente também. Enfim, existem diversas intermediações entre nós e Deus, entre nós e a energia divina em si, per si. E através dessas entidades paradivinas, quase divinas, não são Deus ainda, nós podemos, junto com elas, criar tudo à nossa volta. Isso significa sublimar sentimentos, pensamentos, ações. Sublimar, tenhamos em mente sempre, significa tornar aquilo melhor, tornar aquilo
de uma elevada vibração. Sublimar, no fundo, significa elevar a vibração daquilo que a gente está lidando, né? Você está lidando com raiva, até mesmo com ódio, você precisa sublimá-la e transformar aquilo em afeto no início, em amor no final das contas, né? Diz o poeta que existe uma linha tênue que divide o amor do ódio. Geralmente as pessoas que mais se odeiam em vidas futuras vão se amar profundamente. Isso é sublimação, né? Isso também tem a ver com processos muito desconhecidos que as pessoas que têm olhos de ver, que têm uma clareaudiência e clarividência muito desenvolvidas, conseguem enxergar lá a lótus de 1000 pétalas, né? O nosso chakra coronário, né? Se abrindo, florescendo, como diz o Saulo em uma certa fala, também nesse satsang, e fazendo todas as transformações energéticas necessárias para que a gente possa se assenhorar de um nível de consciência inimaginável. Muitas coisas que o Saulo fala, nesse satsang, inclusive, tem a ver com uma visão que nós não temos ainda, né? Com uma visão das estruturas que são acionadas quando você acessa outros patamares de consciência muito mais elevados do que esse que a gente tem aqui, e mesmo do que aqueles que estão vizinhos ao nosso. Então, eu não estou falando aqui do astral superior, eu estou falando aqui de alguma coisa do patamar do mental abstrato para cima, do patamar causal, do plano causal para cima, do plano búdico para cima. Se você pegar lá os 7 planos de consciência daqui do planeta Terra, né, nosso cantinho de mundo, eles todos somados compõem o plano físico cósmico. É só o primeiro degrau da escada cósmica. A pessoa que chega até o 7º patamar ou degrau da consciência elevada está galgando tão somente apenas o primeiro degrau de uma outra escadaria de natureza cósmica, de uma outra estrutura ascensional que nos permite uma trajetória de elevação, aí sim, jamais voltada para a questão cósmica. Portanto, são coisas que a gente sequer imagina, que a gente sequer concebe direito. Os livros falam disso, mas os próprios livros e diversos autores falam da dificuldade que existe, olha que interessante, em descrever com nossas pobres palavras tudo que há para ser descrito. Eles chegam a dizer o seguinte: não dá para descrever muita coisa, não. Dá para dar uma vaga ideia e olhe lá, se você escrever muito, se dedicar muito. Então, eu acho que o Saulo tem essa capacidade de nos trazer, pelo menos eu entendo assim, eu vejo assim, eu sinto assim, não sei se outras pessoas também o sentem, eu creio que as falas do Saulo são múltiplas e podem gerar impactos múltiplos Enéas, e seu áudio variados ficou também. mais baixo agora. Tinha aumentado e agora ficou mais baixo de novo. Do nada. Bom, eu estou no máximo aqui, eu não sei mais o que eu posso fazer. Está todo mundo me ouvindo? Alô, alô, como é que está aí? A Nanda está me ouvindo direitinho agora? Tá, só ficou mais baixo. Tá ouvindo, mas só ficou mais baixo do que estava antes. Pode Eu continuar. não, eu não sei por que está tão baixo assim. Enéas, dá só uma mexidinha nessa parte aí do seu fone de ouvido. Puxa um pouco para cima, aonde você fala, que é esse coisinha aí embaixo aí, isso. Puxa um pouquinho mais para perto da sua boca, só Não, eu para vou gente. fazer o seguinte. Não é ele. Está todo mundo me ouvindo bem agora? Bem melhor. Então o problema era o meu fone de ouvido. Deixei o fone de ouvido para lá. Como eu dizia, gente, a trindade sagrada do topo das nossas cabeças faz parte de um conjunto de estruturas que são acionadas quando se eleva a nossa consciência a patamares muito altos. Ou seja, a gente sabe que existe, mas não sabe descrever direito. A gente sabe que funciona assim um assado, mas poucas pessoas tiveram a chance de testemunhar isso em funcionamento, né? É preciso ter uma clarividência extremamente avançada que possa, basicamente, perscrutar, que possa explorar, digamos assim, patamares elevadíssimos de consciência para nos dar uma ideia de como é que funciona essa estrutura. Peço perdão aí, porque o problema era o meu fone de ouvido mesmo, né? Agora está todo mundo ouvindo bem, né? Então, eu falava sobre isso, sobre essa trindade sagrada do topo de nossas cabeças que nos dá paz e bênçãos, que nos conduz ao samadhi. É possível, bastante provável, até diria eu, que o samadhi
é alcançado através da abertura da flor de 1000 pétalas, né? Ou seja, do nosso chakra coronário. Isso tem a ver com despertar, tem a ver com iluminação, tem a ver com a subida da energia kundalínica, tem a ver com devoção, tem a ver com a forja de altos graus de confiança, de autoconfiança, de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, para que se possa atingir, enfim, o que a gente chama de automestria. Mas, para isso, é preciso aquietar a mente. Os budistas e zen-budistas falam muito disso, os budistas tibetanos também, mesmo o espiritismo fala disso, aquietar a mente. Uma vez, conta-se uma história interessante de Valdo Franco, ele entrou num ambiente lá no astral superior, e Joana de Ângeles, sua mentora, disse: cale-se, cale-se agora. Ele disse: mas eu não estou falando nada. E ela dizia: cale sua mente. E ele teve uma extrema dificuldade de aquietar a própria mente, porque uma coisa é você calar a boca, a outra é você calar a sua mente, é parar de pensar. Nesse sentido e nesse contexto, a meditação, como disse o próprio Saulo, nos presta um grandíssimo favor, porque é ali que aprendemos a aquietar as nossas mentes, é ali que aprendemos a domar as nossas mentes. Paulo também fala que nos importamos mais com as ondas, muitas vezes, né, e deixamos passar o oceano, né? Temos que lembrar que existe o conceito também oriental de que em cada gota do mar se encontra todo um oceano, né? Ou seja, o nível particularmente alto de consciência permite que você consiga efetivamente enxergar numa gota do mar o oceano inteiro. Não é só poesia pura isso, isso é efetivamente um instrumento consciencial que nos eleva à percepção. O Saulo fala também em recognificar, né? A cognição é a forma de a gente perceber as coisas, né? Perceber tudo à nossa volta. A recognição, creio que isso está, inclusive, no outro trecho que a gente vai assistir e analisar daqui a pouco. A recognição é uma realidade. A partir do momento em que a gente consegue, através de muito trabalho interno, aperfeiçoar os nossos sentidos, despertar outros sentidos, né? A maioria dos autores ocidentais e orientais fala que não temos somente 5 sentidos, temos 7. 5 despertos e 2 adormecidos, né? Com os 7 sentidos ativos e acesos, podemos perceber muito mais coisa do mundo, portanto. Gilberto Gil, mestre Gil, dizia em uma de suas músicas que o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Isso não é somente letra de música, isso é um ensinamento extremamente avançado, né? Ou seja, você está no melhor lugar que você pode estar, você tem a vida que você tem que ter, você tem os desafios que você precisa enfrentar, você, enfim, não tem nada errado contigo, não há motivo de reclamação, muito pelo contrário. É preciso celebrar a oportunidade de trabalhar, de desafiar nossos limites, de transgredir nossos limites, né, nossos paradigmas, de quebrar nossos paradigmas. É preciso celebrar e manter uma atitude de alegria. Muitas vezes não se sabe, o ocidental não compreende muito a questão da alegria. O Saulo fala da questão da alegria também nesse satsang, porque, na realidade, a alegria é algo extremamente necessário para o trabalho interno, para o trabalho espiritual. Não se faz trabalho interno sem uma boa dose de alegria. Em cada manifestação sublime é colocado um ponto de luz, porque a ordem cósmica é síncrona, ela é assim. O que o Saulo fala também numa fala específica desse trecho, né? Vou repetir aqui agora. A cada vez que conseguimos gerar o que a gente chama, o que Saulo chama de manifestação sublime, a ordem cósmica coloca ali, naquela atitude, naquele momento, um ponto de luz. Esse ponto de luz vai ser a nossa própria vitória pessoal, vai ser algo que vai ser notado de forma imediata pelas entidades superiores e divinas. É ali que nós damos mostra de que efetivamente estamos realmente evoluindo, estamos ascendendo na escada de Jacó, na espiral cósmica de desenvolvimento individual a nível espiritual e consciencial. O real despertar, portanto, como disse Saulo, tem a ver com transformar o potencial em potência efetiva.
Note que a matriz trevosa nos limita, nos prende, nos aprisiona e faz com que a nossa potencialidade sempre seja a mesma coisa, algo potencial que nunca floresce, que nunca dá frutos, que nunca é liberto. A libertação, a liberação, é essa liberação também do nosso potencial interno, é essa liberação da nossa capacidade de gerar luz. Nós somos seres também luminosos, porque podemos também, a nosso próprio tempo, gerarmos a nossa própria luz. Isso é importante de ser compreendido, de ser aceito, de ser descoberto. Isso tudo gera, dentro de um contexto de pura e sublime manifestação natural de nós mesmos, né, uma felicidade real, como dizia o Saulo, né? Ou seja, ok, querida Leila, um grande abraço, um grande beijo, vai com Deus. Ou seja, não é uma felicidade egoística, né, relativa a coisas materiais, por exemplo. Não, pelo contrário, é uma felicidade real porque tem a ver com conquistas reais, com conquistas do espírito, não da matéria. Real despertar, portanto, que nos leva a essa felicidade real, é algo que aqui no Ocidente nós ainda não compreendemos direito, é algo que a pessoa humana mediana não consegue compreender direito também. A própria noção de felicidade é muito mal compreendida por nós aqui, né? Voltaire dizia, por exemplo, que a felicidade não passa de alguns breves momentos, alguns breves e muito fortuitos momentos em nossas vidas inteiras. Então ele dizia assim, nós podemos ser felizes, Voltaire dizia, só em pequenos prazos de tempo, né, de duração curtíssima, e não é nada disso. Uma das descrições do Samadhi tem a ver com a questão do êxtase, né? Samadhi pode ser traduzido em bom português como êxtase também. Quando é que a pessoa entra em êxtase? Quando ela está experimentando aquela felicidade real de natureza espiritual, e essa é uma potencialidade efetiva que nós podemos ativar em nós mesmos, né? Mediante trabalho, disciplina e força de vontade, dentre outras coisas. Alguém pode dizer assim, mas e a questão kármica? E quem tem débitos kármicos para pagar? Né? Isso é uma realidade para a maior parte de nós. Ok, eu concordo, mas vamos lembrar que quem estuda o karma a fundo, e a gente também tenta estudar isso a fundo, percebe que a devoção espiritual a Deus, ao Cristo, ao Sal, a quem você quiser, também gera o milagre, entre aspas, de fazer com que a nossa carga kármica negativa possa ser neutralizada, possa ser sublimada. Ou seja, o karma negativo vira karma positivo, isso também existe, né? O Saulo também falava em preencher o vazio, o espaço, né? Porque não há espaço vazio, né? Na realidade, o Zen budismo fala muito disso, o budismo tibetano também fala um pouco disso, ou seja, na medida em que você lida com o vazio, em que você esvazia sua mente, em que você consegue zerar sua mente em termos de atividade mental, você se abre para a luz, você se abre para o real com R maiúsculo, você se abre para níveis conscienciais que você sequer sabe que existem, você se abre para novas realidades e universos. Mas é preciso superar as prisões mentais que nós mesmos nos impomos muitas vezes. Às vezes por medo, às vezes por vaidade, mas é quase sempre uma virtude ou um conjunto de virtudes que vai nos permitir essa vitória do despertar e da libertação. Uma outra parte importante nesse trecho que a gente observou do Saulo, que a gente assistiu agora, é a questão de que o processo ascensional e de despertar é um processo doloroso por vezes. Não dá para dizer que não seja, porque é a realidade do todo. Por que isso é assim? Pois uma das mais altas autoridades em psicologia na nossa modernidade, o psicólogo suíço Carl Gustav Jung, dizia que para que consigamos atingir o céu, precisamos primeiro visitar nosso próprio inferno particular. Precisamos ter raízes profundas para poder querer alçar voos que nos conduzam aos patamares celestes. Ou seja, é preciso sabermos, termos consciência que temos primeiro que lidar com as nossas próprias sombras. Precisamos primeiro sublimar essas sombras. Sublimar quer dizer transformar para alguma coisa melhor, quer dizer sutilizar,
quer dizer, transformar de dentro para fora. Então, note que, na medida em que mexemos não com o desejo, mas com a aspiração, que eu repito, é uma espécie de desejo nobre, estamos no caminho correto, em direção a lidar de uma maneira mais efetiva e definitiva com as nossas próprias sombras, com os nossos próprios defeitos, vícios, né, faltas e falhas que cometemos no passado. Né? É preciso não somente pagar o karma, quitar o karma de coisas erradas que fizemos, mas garantir, principalmente garantir que não voltemos a falhar daquela forma. Quem é que garante que, mesmo com o karma pago, a gente não vai fazer a mesma bobagem? Então, note que é preciso um querer desinteressado, como diz o Saulo. Eu chamo isso de aspiração. É preciso aspirar, eliminar na raiz a causa do defeito, a causa da falha. E aí eu estou falando em pegar aquele conjunto de 7 pecados capitais, lembra deles, né? Luxúria, preguiça, gula, sei lá mais o quê, bababá, piriri, e transformá-los e sublimá-los nas 7 potências ou virtudes espirituais, né? Sejam paciência, caridade, amor, compreensão, tolerância, compaixão e por aí vai, né? E eu vou pedir a gentileza da nossa querida Ananda de passar aqui o próximo trecho, né? Que está lá em 1h03h35. Aí vai até o final. Tá? É 1h03h35 e vamos até o final ali. Já são 10 horas e vamos ver se a gente termina umas 10h30. Ok? Obrigado, Ananda. E quanto mais você desperta, menos controle você tem. Porque você passa a entender que tudo está sendo manifesto da melhor forma possível e que talvez para uns tenha sido um baque muito grande, uma ideia totalmente maluca ou algo terrível que tenha acontecido. Se você está em presença, você enxerga aquilo como um presente, sempre. Porque só enxergando como presente se ressignifica a sua existência. Só recognificando a manifestação aprendida se traz um significado novo àquilo que já aconteceu. E somente dentro desse renascer-se em si próprio se mora o caminho para a verdade. Que ele é seu, e é seu por direito, e está disponível. Nós não estamos falando sobre mudar a sua existência. Nós não estamos falando sobre você melhorar ou piorar a sua relação com as pessoas, com o seu trabalho, com o seu companheiro, com sua companheira, com o dinheiro, com nada disso. Não é esse o convite. Qual é o convite? Volta lá no início do vídeo. Qual é o convite? Trazer você de volta para casa. Trazer você ao estado natural do ser. Um ser que não está em sofrimento. Um ser que não está em apuros. Um ser que não está carente. Um ser que não quer chamar atenção. Um ser que simplesmente é porque é. Age porque age, ama porque ama, faz porque faz. E se manifesta porque se manifesta. E somente onde há amor, se há aceitação. E somente onde se há aceitação, se há a graça. E somente onde se há a graça, há tamanha pureza suficiente para se ancorar essas virtudes no seu coração.
E somente onde há um ancorar real de todas as virtudes no coração, se há um profundo e verdadeiro abrir e desabrochar desse cardíaco. Porque quando todas as palavras saem do coração, quando todas as ideias saem do coração, quando todas as atitudes saem do coração, não há absolutamente nada nem ninguém que vá contra essa verdade absoluta do que é você. Enquanto não se há um desejo pessoal, enquanto não se há uma força, senão a força natural, o mar não se forma, o rio não corre, o vulcão não entra em erupção, as aves no céu irão se tocar e cair, os peixes dos rios irão se beliscar e morrer, as formigas pretas e as vermelhas vão brigar, porque há uma intervenção ali. Não intervenha no seu plano divino. Deixa com que a manifestação aconteça. Deixa com que o seu presente chegue até você. E tenha coragem suficiente para recebê-lo. Porque muitas vezes ele pode não ser o que você está esperando. E se você escolher ver esse copo pela metade vazia, você vai achar ruim essa fala. Mas se você está acostumado a ver o copo pela metade cheia, você vai se surpreender cada vez mais com o que o divino tem para você. E agora, falando da metade cheia e da metade vazia, eu vou repetir para você. Talvez o que você tenha para receber não seja o que você está esperando. Percebe numa simples frase o tanto de julgamento que se tem? Conseguem perceber? O tanto de julgamento que você tem consigo mesmo? O quanto você sofre porque escolhe sofrer? Numa simples frase. Agora imaginem todas as frases em 2 horas faladas aqui com vocês. Eu vou repetir essa simples frase com você, para que você perceba o auto-julgamento na frase, para que entenda como funciona o mecanismo da mente, fazendo todo esse filtro para que a mensagem não chegue da forma que precisa chegar até você. Eu vou repetir a frase para você. O que você tem para receber pode não ser o que você está esperando. Dentro do que você considera ser mérito, você termina essa frase. Pode ser bem melhor ou, nossa, é mesmo, eu estou ferrado. Qual das 2 opções você ouviu quando eu falei a primeira vez? Não fica no seu caminho. Deixa com que a manifestação divina traga até você o que é seu por merecimento. Será que você sabe que está fazendo pouco? Será que você entende que poderia estar fazendo mais?
Será, 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 será. O quanto de auto-julgamento existe constantemente que não nos permite viver uma vida viva. É uma constância. O copo está lá, sem julgamento. O copo está lá, na metade. Você escolhe vê-lo meio vazio ou meio cheio. É você que escolhe. O sofrimento é seu. Vamos repetir a frase. Quando eu não fico no caminho entre a manifestação divina e eu recebo o que eu tenho para receber. Eu estou disposto a isso? Eu deixo com que verdadeiramente chegue até mim o que precisa chegar? Isso é autorresponsabilidade. Isso é vulnerabilidade. Isso é rendição. Isso é entregar-se a esse mistério. De resto, é história para boi dormir. Porque se eu quero pertencer, se eu quero ser, se eu quero que o melhor venha até mim, entendam, não quer dizer que você não queira que o melhor venha até você. Eu estou falando de um campo muito sutil. Porque sim, você tem que querer que sempre o melhor venha até você. Desde que aquele melhor venha por mérito. Porque eu sou esse mérito aqui. E assim, eu desfaço os primeiros nós que prendem a manifestação dessa energia de manifestação em mim. Discurso 1. Quem tem nota, tome nota. Desfazendo os nós do auto-julgamento. Pessoal, vamos lá? Fiz uma série de anotações aqui relativas a essa importante passagem, esse importante trecho do Satsang do Saulo. Ao desfazer os nós do auto-julgamento, a gente está permitindo que a mensagem divina, que a mensagem da vida, chegue até nós com clareza total. E é preciso um grau de aceitação alto, não pequeno, não baixo, grande, alto, que tem a ver com fé. É um ato de fé aceitar que não se tem esse mérito todo ainda. É um ato de fé aceitar o que vem por aí, qualquer que seja a coisa que vem por aí, porque sabe-se, e a gente tem que ter noção e consciência disso, que o que vem para nós estará em perfeito acordo com as nossas obras, estará em perfeito acordo com os nossos esforços, com o nosso trabalho. Quando Saulo fala assim, será que você sabe, tem consciência real de que você não está fazendo tudo que pode? Você está fazendo pouco? Será que você sabe, em outras palavras, que você ainda não tem esse mérito todo? O que é que você está fazendo com o seu tempo, com a sua energia? Se a gente puder dispor de dois grandes cabedais, de dois grandes recursos valiosíssimos em nossas vidas, esses recursos seriam tempo e energia. O que é que você faz com o tempo que você tem à sua disposição? O que é que você fez com todo o tempo que você já teve à sua disposição? Tempo significa que você também tem energia.
para viver, para movimentar seu corpo, sua mente, sua alma, não é? O que você fez, então, com a dupla tempo e energia ao longo de toda a sua vida? Se você acha que você não fez tanta coisa assim, e se você aceita de bom grado que você ainda não tem esse mérito todo, você está exercitando sua fé. Ao aceitar que é preciso haver um nível maior de autorresponsabilidade, que na realidade, como diz o Saulo, já significa um alto grau de rendição, é a entrega ao mistério da fé. Dito de outra forma, com outras palavras, é preciso exercitar a nossa fé também nesse aspecto de aceitar que a gente está no meio da caminhada e que, no fundo, não passa de um nó que a gente chama de auto-julgamento, considerar que o copo ou está meio cheio ou está meio vazio. Ambas as noções são falsas. O copo não precisa estar nem meio cheio nem meio vazio. Talvez o copo não precisa nem existir. Talvez o copo não precise nem existir. Faço questão de repetir. Porque se o copo existe e está com alguma coisa dentro, com algum líquido que o preenche até certa altura, nós fatalmente vamos cair na armadilha de achar que ele está ou meio cheio ou meio vazio. E não é nada disso. É o que o Saulo procura transmitir para a gente. Ele diz também que quanto mais você desperta, menos controle você tem. É preciso ter em mente, ter no coração também, isso tem a ver com a fé, como eu dizia, que não é possível nem é para a gente ter controle de tanta coisa assim como a gente quer, pelo menos. Né? No fundo, em termos de deixar fluir, não é preciso ter controle de nada. Quando você fala do fluir da vida em você, é para deixar rolar, é para deixar fluir. Num sentido muito sutil. Não é dirigir carro e deixá-lo desgovernado, não é nada disso. Quando Saulo fala assim, num contexto muito sutil, é preciso perceber que quanto mais você desperta, menos controle você tem, porque não é para ter controle. Em determinados aspectos, digamos assim, mais sutis, mais divinos, né? Menos materiais da vida, como queiram, né? E que tem suas ligações com o aspecto material, e claro, é claro, né? Mas é preciso ter a noção de que a fé, a aceitação, o amor, aí desempenham papéis centrais. É preciso aceitar como presente o que vem de cima, porque o convite é trazer a gente de volta para a nossa casa. Nós estamos, segundo os autores mais sábios, né, vivenciando aquele arco ascendente. A gente chegou aqui até a matéria como se fosse uma sela de cavalo, né? Um vale. Nós estamos no fundo do vale, no fundo material. Né? Nós viemos lá de cima, descendo, chegamos no fundo do vale, que é o plano material, agora vamos ascender, vamos começar a subir o vale pelo outro lado. Né? Então, fazemos então esse percurso evolutivo ascensional, em direção às moradas divinas, em direção à nossa casa. Isso tudo tem a ver também com o retorno do filho pródigo. Né? O filho pródigo, o filho bom, o filho pródigo, precisa voltar à casa do pai. O pai é Deus. Né? E somente pode haver aceitação desse processo como um todo, né? Quando há amor. É muito comum você ver na internet hoje uma frase um tanto quanto famosa que diz assim: se você não aceita e nem aguenta o processo, você não evolui, você não consegue o resultado que você quer. Seja num processo de malhação, em que você quer ficar musculoso, magrinho, eliminar barriga, etc., seja na própria vida. Ou seja, na medida em que a gente aceita o processo, trabalha nesse processo com fé, com amor, com devoção, aí sim tudo acontece. Somente onde há amor há aceitação, somente onde há aceitação há graça. Somente onde há graça há o profundo desabrochar, no caso do chakra cardíaco, do nosso próprio coração, da nossa própria capacidade de amar, que, volto eu a lembrar, é uma capacidade passível e possível de ser aprendida. Ninguém nasce amando a Deus, a tudo e a todos. É uma potência que está lá, que precisamos desenvolver, que precisamos aprender. Em sânscrito, por exemplo, a palavra amor tem mais de 100 de significados. Amamos a vida, um lugar,
a mulher, o pai, a mãe, o filho, a família, amamos uma causa, amamos várias coisas, amamos a Deus. É preciso saber que o amor se compõe de gradações também, por assim dizer, né? Eu não quero fugir aqui do satsang do Saulo, mas ele diz que a verdade absoluta brota do coração. É preciso haver amor, portanto, para que a verdade absoluta que pode guiar nossas vidas seja algo que brota diretamente do nosso coração. Não intervenha no seu plano divino, deixe que a manifestação flua. Isso tem a ver com aceitação e também com altas doses de otimismo e confiança, o que nos leva à questão da fé. O Saulo não fala da fé, mas eu estou falando aqui da questão da fé porque me parece interessante, relevante falar de fé. O que é a fé? A fé, como diz o Saulo, como fala muito o Saulo sobre isso, a fé acontece, ela eclode, ela aparece quando você caminha sem ver, você caminha pela fé, como diz a Bíblia, né? Você não tem os olhos de enxergar tudo, mas você tem a fé que permite que você caminhe, que permite que você avance, que permite que você evolua e se desenvolva. Portanto, é preciso haver a noção de que precisamos exercitar e desenvolver a fé, e é preciso haver amor, é preciso haver aceitação para que haja a graça. É interessante notar também, rapidamente comentar, que a graça vem de cima. Olha que interessante. A gente precisa fazer o nosso dever de casa desenvolvendo em altas dosagens, né, coisas como aceitação, fé, otimismo, confiança, amor, para que a graça nos seja dada, para que possamos alcançar a graça. Esse tipo de fala é muito comum porque a graça não está em nós ainda, ela vem de planos divinos, ela permite a nossa ascensão, é como se Deus, Jesus, o Saulo, como queiram, como se uma entidade divina nos desse a mão lá de cima e dissesse assim, vem comigo, pega a minha mão aqui que eu vou te erguer. A graça é isso. Bom, a questão do copo cheio ou vazio, como já dizia, isso já é o auto-julgamento. Desfazer o nó do auto-julgamento é considerar que não existe copo nenhum, então. Não está nem meio cheio, nem meio vazio. Você vai receber aquilo que você tem direito e fez jus a receber. Na medida que você compreende, aceita e internaliza que você precisa de mais mérito real para poder receber mais coisas interessantes e valiosas na sua vida, que a gente chama de graça, que a gente chama de recompensa divina, você pode dar o nome que você quiser, mas é preciso que haja a noção estabelecida muito claramente de que a cada um será dado conforme suas obras, ou seja, é preciso trabalhar internamente mais a fundo para que seja possível alcançar outros patamares de graça, para que possamos alcançar, portanto, outros patamares de consciência. Viver a vida viva é não cair na armadilha do auto-julgamento, portanto, como dizia o Saulo. Isso nos leva à noção do desenvolvimento da autorresponsabilidade, que é a rendição, a entrega ao mistério da fé. No fundo também é isso. Tá? Volto a enfatizar o conselho de amigo que eu estou dando aqui para quem me ouve agora e vai me ouvir no futuro, no sentido de que é extremamente importante conseguir ouvir, assistir aos satsangs do Saulo, porque, para além de eles serem transformados em texto no futuro, eu creio que existe uma potencialidade imensa em se ouvir, em se assistir esses satsangs gravados mesmo, né? Claro que o ideal seria ser ao vivo e a cores, né? O satsang sendo emitido, emanado, dito, falado, e você está lá presencialmente falando, você está lá presente ouvindo ao vivo e a cores. Ok, isso é o ideal. Mas mesmo a gravação de satsangs pode ter sobre nós um impacto bastante forte, forte o suficiente para gerar a transformação, para gerar a mudança, para gerar o início do processo de despertamento e iluminação. Ok, gente? Ananda, Olga, Saulo, alguém quer falar alguma coisa? Eu passo a palavra agora a quem quiser falar alguma coisa. Fiquem à vontade aí, deixa eu ver se tem alguma. Tudo normal, parará. Ok. Eu acho que é isso, tá? Não quis fazer digamos assim, uma interpretação muito mais extensa do satsang do Saulo, são 76 minutos, nós nos demos ao trabalho
vocês pensarem um pouco, né, somando aí 17 minutos com outro, a gente deve ter visto aí metade do satsang dele, o que é bastante razoável, em torno de 30 e poucos minutos, né? Eu creio que a gente pegou, talvez, o que para mim foram as partes principais. Talvez para a Ananda, para a Olga, ou para a Carla, ou para a Ima, sejam outras partes, não tem problema. Tá? Isso faz parte do nosso processo aqui de interpretação. Cada um vê de uma forma, e isso é enriquecedor também. Né? É dessa visão, é do conjunto das visões diferenciadas de cada um de nós que surge uma compreensão mais profunda e mais abrangente. Agradeço, portanto, a paciência de vocês todos, né, e passo aí a palavra a quem quiser fazer dela uso. Querido Saulo, quer falar alguma coisa, querido? Diga lá. Se o Saulo não quiser falar, estou achando que a Olga está doida para falar. Não, quero não. Então tá bom. Gente, são 10h30 da noite já quase. Tá? O Saulo falou que está tudo certo. Espero que tenham gostado. Vamos encerrar, portanto. Tá? Agradeço mais uma vez a paciência, a tolerância de todos. Tá? E deixo aqui meu grande abraço, meu grande beijo a todos. Né? Um grande... Seja feliz para todo mundo. Muita gratidão a todos também, é claro. Tá? Sejam felizes. Namastê, Namaskaram. Muito obrigado a todos.